aqui. Todo mundo voltou? Esse aqui dá eco. Estamos todos aqui? Isso, ótimo. Agora eu vou tentar o contrário. Vou apresentar no computador e olhar as mensagens pelo celular. Então, vamos lá. A Vânia que tinha tido dúvida nessa questão, né? Tá por aqui já? Ela tinha dito que estava com problema de conexão. Bom, vou explicar então. Alguém mais teve essa dúvida? Nessa última questão que eu passei no pré-teste? No pré-teste, no pré-aula? Sim. Tá. Então, vamos lá. Essa questão é assim, ele está falando das diversas espécies que tem de trigo, certo? E aí ele fala que elas foram domesticadas pelo ser humano, né? Num processo conhecido por Revolução Neolítica ou Agrícola, tudo bem. Aí o que acontece mesmo que importa na questão A? Que ele pergunta assim, o processo evolutivo descrito corresponde a uma forma de seleção artificial. E em que se diferencia da seleção natural? Aí é simples assim, né? Enquanto a gente tem a seleção natural, o ambiente selecionando os indivíduos mais adaptados, então, sei lá, alguma característica ambiental vai atuar como um fator de seleção. Na seleção artificial, é a nossa própria vontade que vai ser esse fator de seleção. Então, a gente escolhe as características que a gente quer e a gente vai selecionando elas. Né? Então, enquanto a seleção natural é um processo espontâneo, né, que os organismos menos adaptados eles são eliminados, eles sobrevivem menos tempo, não conseguem se reproduzir tanto e passar suas características adiante do que os que são selecionados. A seleção artificial ela é proposital e ela é feita para manter os organismos com maior interesse que a gente quer, né, antrópico, de interesse para o homem, para o ser humano, espécie humana. Então a gente faz isso com o trigo, a gente faz isso com a abóbora, a gente faz isso com a banana. Não sei se vocês já viram banana selvagem, ela tem umas sementes meio gigantes, mas um negócio preto dentro dela é uma doideira. E a gente come uma banana quase não tem não, umas sementinhas minúsculas. Então a gente faz isso bastante. E aí a B, que eu acho que é a mais difícil, né? Que foi indique a ploidia da Triticum turgidum durum e a Triticum aestivum aestivum. Tudo bem, pede para indicar a ploidia de uma e de outra, que são as duas que estão aqui na ponta. Eita, opa, eu desenho bem, gente. E aí, o que eu vou mostrar para vocês é assim, o que é ploidia primeiro, né? Que é a palavra esquisita. Ploidia é quando a gente está falando do número N de conjuntos de cromossomos de uma célula. Então, a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas a gente tem na espécie humana 23 pares de cromossomos. Um par, né? Então a gente tem dois conjuntos de 23. Porque nas células, na verdade, somáticas, na maioria das nossas células que não são reprodutivas, o que eu quero dizer. Célula somática é tipo toda célula do seu corpo que não é óvulo espermatozoide. Então a gente tem 23 pares. E aí, um par a gente herda da nossa mãe, outro par a gente herda do nosso pai. Então a gente tem um total de 46 cromossomos. Nessas células que são reprodutivas, então no caso do óvulo, no caso do espermatozoide, a gente tem esse número reduzido, porque vai sofrer, vai gerar, vai fecundar, no caso, sei lá, um espermatozoide de 23
cromossomos, vai fecundar um óvulo de mais 23 e aí vai dar os 46 totais do ser humano. Então, as células reprodutivas, elas sofrem meiose, então elas têm um número reduzido de cromossomos, pela metade. Então, aqui eu trouxe essa imagem, que é o cariótipo. O cariótipo é, tipo, todos os cromossomos que uma espécie tem. Então, tem os nossos 23 pares aqui. E aí, então, cromossomo, para quem não sabe, é o DNA condensado com proteína. E aí eu trouxe até a imagem do DNA se condensando. Então a gente tem a nossa fita de DNA, que é onde estão os nossos genes. Quando ela é enroladinha em umas proteínas chamadas estonas, ela vira cromatina. E aí ela fica no meio da célula parecendo um macarrãozinho. Quando essa cromatina ela se condensa e forma essa imagem de baixo do cariótipo, essa imagem preto e branco, a gente tem um cromossomo. Então, por exemplo, aqui onde está o número 1, a gente tem um cromossomo materno e um cromossomo paterno. Quando a gente tem essa imagem da cromatina condensada na forma de um xizinho, que nem eu mostrei na parte de mutação, a gente tem um cromossomo duplicado. Só para vocês saberem, os dois são cromossomos, mas um está duplicado e o outro não. Essa parte ela é mais difícil, a gente pode rever isso numa aula de genética ou de biologia celular mesmo. Não tem problema. Mas até aí vocês entenderam? Pro, você pode voltar lá no eucariótipo para mim fazer a pergunta? Eu tô chegando. Meu computador tá lento. Tô chegando. Ah, Deus! Agora ele acelera. Foi. Então, você disse que a gente tem os cromossomos e que um par é da mãe e um par é do pai. Mas olhando para esse cariótipo, o par seria essas perninhas ou é tipo essas perninhas é um par, aí tem um outro par que não foi mostrado? Aqui, ó. Isso aqui é um par. É um, na verdade, isso daqui é um. Eu vou colocar o azul, sei lá, esse daí veio do pai. E aí o azul veio da mãe. Quero revolucionar aqui nas cores. E aí a gente tem esse conjunto número 1. Gente, nossa senhora, como eu sou ruim. A gente tem esse conjunto número 1 que é o par. Então, cada minhoquinha, vamos dizer assim, é de 1. A gente pode achar essa imagem na internet duplicada, aí vai vir em xizinhos. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, para vocês verem a diferença, porque isso daí, se vocês já começarem a entender agora, ajuda muito, porque as pessoas normalmente não entendem a diferença do cromossomo no formato xizinho e o cromossomo no formato, tipo, minhoquinha. Nossa, eu nunca entendia, de verdade. Então, a diferença só é que um está duplicado, porque essa imagem que a gente vê do xizinho, ela é uma fase específica, pode acontecer na mitose, na meiose, que é a metáfase. Então, aqui a gente tem ó, minhoquinha, minhoquinha, aqui a gente tem no formato de xizinho, por exemplo. Caramba, movido à base de carvão, meu computador, caramba. Então, é que a gente tem, tá vendo? Um xizinho, tem um xizinho, um segundo xizinho, mas os dois xizinhos são né, o que a gente chama de par. Nesse caso, ele está duplicado. Quando a gente vê só uma fitinha, a gente tem um cromossomo só. O xizinho, ele é um cromossomo só,
também, só que ele é um cromossomo só duplicado. E aí, cada perninha dele é uma cromátide. E as duas juntas, que formam o cromossomo, são duas cromátides irmãs. Tudo bem? Daí sempre pega. Quando esses cromossomos eles estão duplicados, eles são chamados de cromossomos homólogos ou algo do tipo? Eles são cromossomos homólogos quando a gente tem o par. O par é um cromossomo homólogo. Ah, Pode estar entendi. duplicado ou pode ser simples. Eles são homólogos por quê? Porque eu tenho o número 1 da minha mãe, né? No caso que eles são numerados. Eu tenho o número 1 da minha mãe e eu tenho o número 1 do meu par. E eles, né? São homólogos, eles formam um par. Agora eu posso ter eles duplicados também. Entendi. Tá? E aí o que é importante sacar é que o cromossomo normal, ele não é o xizinho. O xizinho representa um cromossomo, mas ele normal é como se fosse uma minhoquinha. Ou então é como se fosse tipo um espaguetezinho no meio do núcleo celular. Que aí fica tipo uma baguncinha ali. Mas o que a gente tem é que essa parte, quando ele está duplicado em xizinho, a gente está falando de um momento muito específico na célula, que é quando ela está se reproduzindo. É tipo bater uma imagem do cromossomo na célula se reproduzindo. E essa imagem costuma ser mais comum porque é mais fácil de visualizar. Mas não porque o cromossomo, de fato, ele é assim. Então, só para deixar isso bem claro. Eu também, gente, como eu penei para aprender isso. Então, voltando, aqui ele fala assim, que ele quer saber a ploidia de um e de outro, considerando que o ancestral é 2n igual a 14. Então, o ancestral, no caso, ele está falando de qualquer um que seja o Aegilops ou Urartu. São AA. Esse AA é um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Então, a gente tem aqui um par. Aí ele está te falando assim, que 2n é igual a 14. A gente tem um N, um par aqui. Então, a gente tem 2n igual a 14 nesses primeiros. Quando a gente tem depois o triticum turgidum não sei o que, dicocoides, a gente tem os pares multiplicados por 2. Então, a gente tem 2n, a gente tem 2n vezes 2, que seria 4n. Então, a gente tem 28 cromossomos. Tudo bem? É como se cada letrinha fosse um conjunto de cromossomos. Pro, o que significa esse 2N? 2n significa que a gente está com o par. Ah, ok. Se a gente, por exemplo, na nossa célula somática, que a gente tem 46 cromossomos e 23 pares, a gente fala 2n igual a 46. Acho que eu coloquei isso aqui. 2n igual a 46, porque dois pares, né? Se eu pegar os 23 cromossomos da minha mãe e os 23 cromossomos do meu pai, a gente tem os 46. E é isso que ele está mostrando pra gente. Cada letra, seja A, seja B, seja D, depois, é um conjunto. Então, o ancestral, ele tem o conjunto do pai e o conjunto da mãe. Então, ele tem 2n, que é igual a 14. Depois, passa a ter 4n. Cada letra é um n. Então, tem 28. E aí, quando ele está pedindo lá do Triticum aestivum, a gente tem 6 letras. Então, a gente multiplica 6n, que cada letra, então, é um n, é um conjunto de cromossomos, é igual a 42. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então, é isso, assim, essa questão parece difícil, mas é só interpretação. E aí a gente vem para as vantagens adaptativas. Então, a gente viu, né, que a gente viu que a gente tem a seleção
natural e o meio funciona como um fator seletivo numa população, selecionando indivíduos mais adaptados para esse meio específico, alguma característica em questão. E aí a gente tem as adaptações. Né? As adaptações são as características ou os comportamentos que foram selecionados pelo ambiente e que tornaram essa espécie capacitada para sobreviver e reproduzir nesse ambiente, nesse habitat. Então, a gente tem algumas vantagens adaptativas que são evolutivas. A gente tem coloração de advertência, que é o aposematismo, você pode deixar com essa palavra também, que é uma coloração forte, sim, que nem esse amarelo berrante nesse sapo, que está falando assim, eu sou tóxico. E aí os predadores vão olhar para ele, vão saber que ele é tóxico e não vão comer ele, que vão saber que ele é tóxico. A gente tem isso também com aquela borboleta monarca. Não sei se todo mundo já viu a borboleta monarca. Ela também tem uma coloração bem única, assim, a gente reconhece a borboleta monarca fácil, porque ela tem um gosto não palatável, ela tem um gosto desagradável para os predadores. E aí o predador, ele olha, né, essa cor chamativa e ele vê, isso daí vai me fazer mal, não vou comer não. E aí com essa população consegue sobreviver e ter mais descendentes, passa essa característica adiante. Beleza? Pro, existem espécies que elas têm essa coloração de advertência, mas elas não têm veneno, tipo, mais para enganar o predador? Tem, é o mimetismo, exatamente o mimetismo isso. Então, a gente tem a cobra coral, a verdadeira, tem essa coloração de advertência, que é laranja, assim, preto, uns negócio branco. Eu não sei qual é, se diferenciar qual é a verdadeira e qual é a falsa, gente. Eu só sei, sim, se tiver o dente da peçonha. E aí, a cobra coral verdadeira, ela tem esse veneno que é, tipo, muito tóxico. Mas a gente também tem a cobra coral falsa, que ela imita esses padrões de cor, mas ela nem dente para inocular a peçonha tem, porque vocês sabem, né? Cobra, ela pica. Ela não pica, na verdade, ela morde, né? Mas enfim, ela faz assim e inocula com um dentinho o veneno. Ai, que agonia. Então a cobra coral, ela imita a cobra coral falsa, ela imita a cobra coral verdadeira. E aí os predadores vão olhar a coloração de advertência, mesmo que ela não seja tóxica, mesmo que não tenha veneno, mesmo que ela não cause nenhum risco, e vão evitar ela. Então, o mimetismo é essa adaptação vantajosa de poder imitar uma característica diferente de outra espécie. E no caso, assim, no caso, o mimetismo da cobra coral está imitando o aposematismo da cobra coral verdadeira. E aí ela sobrevive, tem mais chances de gerar descendentes e passa essa característica adiante. E a gente também tem a terceira vantagem adaptativa, que é a camuflagem. Camuflagem a gente conhece bastante por causa dos lagartos, mas um outro jeito de camuflagem é esse bicho aqui, o bicho-pau. Eu acho ele uma graça. Ele parece um galho, ele se camufla no ambiente que ele tá, é uma camuflagem também. Que ele é igualzinho um graveto, né? Eu acho ele muito fofo. Tem o bicho-folha também, não tem? Tem o bicho-folha. Esses dias eu tava no meu jardinzinho que eu tenho aqui, e eu achei uma borboleta que ela era igualzinha, assim, cada asa era igualzinho um bicho-folha. Tipo, se ela estiver vivendo nesse ambiente que é verde, tipo, entre as árvores, ela tá se camuflando ali, é uma camuflagem também. E evita, né, que o predador veja os indivíduos e capturem ele. Então, tá escondido ali dos predadores, então com consequência, eles sobrevivem e passam adiante. E professora, um bicho-pau e um bicho-folha, por exemplo, como esse daí, pode pegar na mão ou tem algum problema? Não, pode pegar. Mas eles não tem nenhum veneno, ou não mordem? Não. Esses dois específicos, não. Ah, O bicho-pau, ele é uma gracinha. Ele parece assim... Ele parece um graveto que é uma preguiça, sabe? Ele é todo lento. Ah, ele é uma delícia, adoro.
A gente tinha nas minhas aulas de biologia, a gente tentou fazer criação. Só que eles crescem, eles, tipo, reproduzem muito rápido, depois eles também morrem muito rápido. E aí a gente tem os tipos de seleção natural, né? Então eu trouxe para vocês se assimilarem assim com os gráficos, que a gente pode ter uma seleção natural ou que ela seja do tipo estabilizadora. Isso quer dizer que ela vai favorecer fenótipos, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo. Fenótipo é o conjunto de características que a gente tem, que tem uma base genética, mas que sofrem influência do meio. Os genótipos são as características que a gente tem de base genética, ponto. Então, o fenótipo eu posso mudar, né? Ao longo da minha vida, eu posso mudar a cor do meu cabelo. Mas eu não posso mudar a cor dos meus olhos, né? Então, é essa a diferença. E aí, então, vai pegar esses fenótipos intermediários. Então, aqui a gente tem o caso de camundongos, que vão desde o mais branquinho até o mais marrom escuro. E o fenótipo intermediário seria, né, um begezinho. Nessa população foi selecionado, então, esse meio termo. A gente pode ver isso, por exemplo, com altura de seres humanos. Né? Então, a gente sabe que tem uma grande parte da população que fica lá entre 1,70, mas é difícil ter gente de 2,10 metros ou ter gente de menos de 1,40, 1,50. Tem, mas a gente sabe que a população segue uma média. A gente tem a seleção que é direcional, porque ela vai favorecer um fenótipo só que é extremo. Pode ser, no caso, dessa figura pega os mais escuros, então pode ser que os mais escuros estejam se camuflando melhor nesse ambiente. Aí selecionou os mais escuros e sei lá, se for um ambiente de terra, assim, uma terra mais escura, aí quanto mais escuro for o camundongo, mais ele consegue se camuflar ali e o predador não observa. Se for mais claro, ele destaca. Então, faz essa seleção direcional, direciona a curva da seleção para um dos picos. E a seleção disruptiva, ela acontece quando os fenótipos extremos são favorecidos. Então, acontece alguma coisa em que os intermediários eles não dão muito bem. Então, por exemplo, o caso dos bicos lá, dos dentilhões, ou o bico serve para comer semente ou para comer pássaro, o que é meio termo ali, não vai servir nem para comer semente nem para comer pássaro direito. Então, pega os dois. A seleção disruptiva, ela é mais comum como uma especiação que está para acontecer, né? Então, provavelmente, a tendência é que esses extremos continuem se separando até que eles não sejam mais compatíveis, assim, em termos de reprodução e não se reconheçam mais como da mesma espécie, não cruzem mais, não gerem descendentes. E a gente também tem um quarto caso, que é a deriva gênica, que é uma perda aleatória de genes de uma população por causa de um acaso, assim, alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, o acidente de um meteoro. Não tem um fenômeno, assim, que selecionou, né? O meteoro não vai selecionar pessoas sobreviventes do meteoro. Não, ele vai acabar ali de uma forma aleatória. Então, isso é uma deriva gênica. Tudo bem? Pronto, você pode voltar no outro slide dos tipos de seleção? Tipo assim, se cair um gráfico, algum desses gráficos numa prova, como é que eu vou interpretar? Tipo, como é que eu vou saber o que o gráfico quer dizer? Tá. Então, essa linha que ela é pontilhada, tracejada, ela é a população original. A população original que o gráfico vai te trazer é sempre uma população intermediária. Deixa eu pegar a caneta que é mais fácil. Então, a gente tem aqui a população original, fazendo sempre... Nossa, minha curva é muito boa, gente. Fazendo essa curva assim. E aí ele vai te trazer a população original,
que sempre vai ser assim, vai seguir esse mesmo formato, os gráficos vão ser esses mesmo. E aí ele vai te comparar com a população evoluída. E aí, se você vê que tem um pico aqui nos intermediários e os extremos foram reduzidos, você sabe que é uma estabilizadora. Se a curva foi direcionada para um canto, então você sabe que ela é direcional. Agora, se uma curva foi separada em duas, né, dos extremos, então é disruptiva. Você compara com a linha tracejada que o gráfico te fornece. Beleza, entendi. Né? Mas é sempre vão vir esses gráficos assim mesmo, nunca vi diferente, não. E aí a gente também tem, lembra que eu falei no início, que a evolução ela é uma teoria com tanta evidência que a gente pode falar que são fatos científicos. Então a gente tem algumas dessas evidências que eu trouxe que às vezes caem. A primeira é o fóssil, é a teoria mais forte, é a evidência mais forte de que a evolução acontece. Que fósseis são o quê? São vestígios de seres que viveram no passado. Né? Então você consegue comparar e consegue ver formas de vida que existiam anteriormente e não existem hoje. Então a gente tem os dinossauros, por exemplo. A gente não tem dinossauro hoje, mas a gente pode ter alguns animais que têm partes, estruturas semelhantes aos dinossauros. Então a gente consegue comparar. E também dá para fazer a datação por causa do carbono, mas aí é assunto de outra história. Esses vestígios, eles podem ser os ossos, podem ser dentes, podem ser fezes, pegadas, pode ser o corpo inteiro do animal ou da planta, do que for fossilizado. E a fossilização, ela acontece sobre condições muito específicas. Então, em geral, um organismo que morre, e aí ele rapidamente tem que ser soterrado com sedimentos, com minerais, e aí, esses minerais e as condições desse ambiente vão inviabilizar a decomposição. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente consegue ter aqui 4 tipos de fósseis que eu trouxe de exemplo. A gente tem o molde, na verdade, eu vou trazer o molde primeiro. O molde é esse aqui. O molde é quando o organismo morreu, e aí ficou lá, não necessariamente morreu, né? Pode ser uma concha, pode ser fezes, pode ser qualquer outra coisa. Mas a gente tem esse vestígio que foi soterrado por sedimentos, e aí ele fica com a marca, assim, de dentro. Fica com um desenho, formando um molde. Se essa rocha, né, esses sedimentos que forem se formando, que vai formar essa rocha depois, sofre por algum motivo uma infiltração, ela pode fazer um exemplar, tipo, em terceira dimensão, né? Desse vestígio, que é o caso do contramolde. Então, ele faz como se fosse a forma, ele copia. Né? Os minerais, a água que infiltrou essa rocha, eles vão copiar o que estava ali, não vai ficar só o molde. Então, a gente chama isso de contramolde. Tem a mumificação, que pode acontecer, então, essa daí é a mumificação de um mamute da Sibéria, que aí pode ser que ele tenha morrido e ficou num cubo de gelo. Tem muitos, né? Isso acontece, tem bastante na Sibéria, que são o indivíduo inteiro, né? O corpo inteiro mumificado em gelo. Isso tem bastantes mamutes que são mumificados na Sibéria. E aí você conserva o organismo inteiro. E tem a petrificação. A petrificação acontece bastante em árvore, em planta, que aí a gente tem os vasos condutores das plantas e esses vasos são infiltrados por sedimentos, por minerais. E aí esses minerais vão, com o tempo, né, vai decompondo. E aí você tem a forma exata desse tronco mas como uma rocha, né? Porque tudo que tinha antes de matéria orgânica foi ocupado pelos sedimentos. Então, você tem uma réplica do que era antes. Então, isso acontece bastante com árvore. Então, é a petrificação.
Tudo bem com os fósseis? Pro, geralmente, como que se forma um fóssil? Então, geralmente é desse jeito que eu comentei, sei lá, o indivíduo deixa o vestígio dele, ou ele morre, aí vai cair o corpinho dele assim. E aí, com o tempo, e espera-se, assim, numa condição específica que esse tempo seja muito rápido, vai vir sedimentos em cima dele. Então, é uma condição bastante específica, não é qualquer corpo que morre e forma um fóssil. É o corpo que morre e aí ele é coberto por essa sedimentação, que nem tem aqui nessa imagem. Ele morreu, aí ele foi coberto por essa sedimentação. E aí o sedimento vai, né, vai virando rocha e deixa a marca do organismo que estava. Aí ele pode ocorrer uma infiltração, e aí, né, faz o contramolde, aí nesse caso é um molde mesmo. Tudo bem? Pro, um exemplo. As múmias que eram feitas lá no Antigo Egito, né, naquela técnica de mumificação lá da civilização, elas também podem ser consideradas como fósseis? Podem. Se elas estiverem assim conservadas, sim, é um fóssil. É um fóssil e uma mumificação. Ah, ok, então. Porque é o organismo inteiro que você conseguiu preservar ao longo do tempo. O organismo, né, no caso, assim, vestígio também serve. E aí, então, a gente tem outra evidência, que é a que cai bastante no vestibular, que é a anatomia comparada. Então, a gente pode comparar estruturas dar exemplo de animais, de um animal com o outro, e aí a gente vê algumas semelhanças que são de fato semelhanças estruturais embriológicas, têm a mesma origem embriológica, ou que só são coincidências, que elas reaparecem. Então a gente tem aqui o exemplo da asa de morcego, asa de ave, e a gente tem também esses exemplos com pata de cavalo, nadadeira de baleia e braço de homem. Que aí os ossos, eles são os mesmos. Então, toda essa estrutura, né, óssea tem a mesma origem embriológica. A gente tem as falanges, o metacarpo, a gente tem o carpo, o rádio, todos essas estruturas, a asa do morcego, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira da baleia, o braço do homem, a asa da ave, vão ter esses ossos. Mas um é pata, um é nadadeira, um é braço, então nem sempre eles são iguais, mas a estrutura é a mesma. Então a estrutura óssea é a mesma, mas gera formas diferentes, vamos dizer assim. Isso a gente chama de homologia. Então, o que a gente tem é que esses animais, eles provavelmente, né, tinham um ancestral em comum que tinha uma estrutura assim. Essa estrutura foi passando adiante e foi especiando para cada habitat. Então, a gente tem aqui uma estrutura irradiou, certo? Um ancestral comum formou formas diferentes, mas a estrutura embrionária é a mesma. Então, ela irradia, né? Irradia é quando a gente tem, tipo, uma dor que irradia. Começa num ponto e vai assim, né? Diversifica. E a gente também tem estruturas que são semelhantes, mas não tem nada a ver em termos de estrutura embriológica. Então, a gente tem a asa de uma ave, que serve para voar, e a asa do inseto, que serve para voar. Mas a asa da ave, ela tem ossos, e a asa do inseto não tem, é totalmente diferente. Mas são, né, duas asas. Quando a gente tem isso, a gente tem analogia. Então, são estruturas análogas. Isso é causado por uma convergência adaptativa. Convergência é quando a gente tem duas coisas de origens diferentes que acabam gerando a mesma estrutura. Né? Então, converge para um ponto. No caso, tipo, foram ancestrais comuns e grupos diferentes, mas convergiu
para essa estrutura comum que a gente chama de asa, mas não tem nada a ver em termos de evolutivos embrionários, assim. Eles não compartilham, não tem asa, tipo, a ave e o inseto não possuem ambos asas porque eles possuem um ancestral comum recente. Não, foram asas que surgiram num grupo e surgiram no outro, tá bom? Tudo bem? Essa parte geralmente é meio chata. Tudo bem. Tá. Outra evidência evolutiva que a gente tem é a semelhança genética. Então, quando pega o DNA, a gente sabe que o DNA tem bases, né, nitrogenadas, e a sequência dessas bases vão formar o gene. Então, a gente tem lá C, A, T, G. E aí, comparando essas bases nitrogenadas entre uma espécie e outra, a gente consegue saber se ela é mais semelhante, menos semelhante, se elas são mais distantes, mais próximas, né? Conforme o quanto coincide dessa semelhança genética. E a gente também tem aqui órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são estruturas que foram atrofiando, não tinham função, e aí elas foram atrofiando. Com o tempo, talvez elas até sumam, mas é diferente da ideia de uso e desuso do Lamarck. Elas não estão atrofiando porque elas sabe? Porque ninguém está usando. É o que, como ninguém está usando, pode ser que elas acabem gerando uma inflamação. Então é mais fácil você reproduzir, então, o cara que não tem essa estrutura, porque ela não tem uma função, pode estar lá e pode mais atrapalhar do que beneficiar. Essa pessoa vai, né, esses indivíduos vão ter mais dificuldade de se reproduzir se ela causar algum prejuízo, claro. E aí ela vai, o indivíduo que tiver esse órgão mais atrofiado não tem, sei lá, inflamação, por exemplo. Então passa essa característica adiante. Até que vai ter um ponto de que esse órgão não existe mais. Então a gente tem isso com os músculos da orelha, não tem função nenhuma, com o nosso cóccix e com o apêndice secal. O apêndice secal ele tinha uma função evolutiva em herbívoros, mamíferos herbívoros, que era onde digeria mesmo, onde as bactérias ficavam para digerir. Onde as bactérias ficam, né? Porque ainda tem outros mamíferos herbívoros que ficam para digerir, então, a celulose. Tá bom? Os órgãos vestigiais? Como assim os músculos das orelhas não têm função? Não tem função. Para que servem os músculos da orelha? Ah, para sustentar ela, por exemplo? Não, quem faz isso é a cartilagem. O músculo não faz nada disso. A função do músculo nunca vai ser sustentar alguma coisa. O músculo é Ah, mover, né? entendi. Ele é associado ao movimento. Tipo, eu nem consigo, eu adoraria. Eu queria saber mexer a orelha, mas eu não consigo, não. Ah, eu consigo, é uma da hora, o pessoal fica doido. Então, eu adoraria fazer isso. Mas assim, tirando deixar os amigos doidos, não tem uma função realmente diferente. Eu ia falar útil, mas eu acho que é útil, sim. Se você for sair com os amigos mostrar, eu acho que é útil pra cacete. Então é isso. E aí a gente tem, por fim, as especiações, né? Que são como as espécies originam as outras espécies. E aí o destaque que eu vou dar é que a gente tem especiação simpátrica e alopátrica. A simpátrica ela acontece sem um isolamento geográfico. Essas são as duas que mais caem. Então, a ansimpátrica é sem isolamento geográfico. Então, as duas populações, né, no caso a população ancestral, convivia no mesmo ambiente, não sofre nenhuma barreira, nenhum isolamento. Mas acontece que elas vão ocupando nichos diferentes. Então, caso tentilhões, por exemplo. Eles estão ali no mesmo habitat, mas eles começam a ocupar nichos diferentes. Um vai ficar pegando semente que cai no chão, o outro vai para as árvores para caçar insetos nos troncos, por exemplo. Então, eles vão estar ali no mesmo lugar, mas eles vão estar vivendo em nichos diferentes. E aí vai selecionando, né? Que nem eu falei, os casos extremos da seleção disruptiva, que nem eu falei, no caso dos tentilhões mesmo.
até que chega um ponto que cada um é uma espécie. E eles não se reconhecem mais como semelhantes. Eles não se cruzam mais, ou se cruzam não tem mais um descendente fértil, porque cada um vive no seu canto. E a alopátrica é quando ocorre essa especiação. Então tem uma população original, uma população ancestral, e aí tem uma barreira geográfica, ou, sei lá, surge um rio, por exemplo. E aí esse rio vai separar essa população no meio. Um lado vai ser diferente do outro, não tem jeito. Porque as condições são sempre diferentes. Então pode ser que um lado seja mais seco, outro lado seja mais escuro, ou tenha um predador de um lado e não tenha do outro. Enfim, sempre vai ter alguma coisa que vai atuar como um fator de seleção. E aí, essa população ancestral, que foi separada por essa barreira geográfica, no exemplo é um rio, vai especiar. Então, eles vão sendo selecionados. Esse lado vai ser lá, ser selecionado por um tal predador, e o outro lado vai ser, sei lá, selecionado por causa do tempo mais seco ou mais frio. E aí elas vão formando adaptações que vão possibilitando melhor reprodução, melhor sobrevivência em maior quantidade antes de gerar indivíduos, e vão passando isso adiante até que chega um ponto que elas não se reconhecem mais também. Tá bom? Por que que na especiação simpátrica tem a seleção disruptiva? Porque geralmente o que acontece é que você tem uma população que vai ter a variedade, que nem no caso dos tentilhões. Tem tentilhões de vários tipos de bicos. Mas eles vão viver em nichos diferentes, então eles vão ter funções e preferências diferentes. Então você não vai ter o intermediário. Você não vai ter o cara que quer ficar no meio termo, a espécie, a galera que quer ficar no meio termo. Você vai ter a galera que, sei lá, fica num canto e a galera que fica no outro. E aí vai sendo selecionado os extremos dos fenótipos. Até que não se reconheçam mais. Então, no caso do tentilhão, tem tentilhão com bico mais largo, mais fino e médio. O mais largo serve para quebrar a semente, o mais fino serve para pegar inseto, porque ele consegue colocar lá numa árvore, sabe? Que nem o pica-pau. E aí, pronto. O intermediário ele não consegue fazer direito nenhuma dessas duas funções. Então, os que vão pegar insetos nas árvores que tem o pica-pau, eles vão viver nesse ambiente diferente, quer dizer, é o mesmo habitat, né? Mas é um nicho diferente do que aqueles que estão pegando a semente do chão, por exemplo. Tudo bem? Entendi. E aí vai selecionando os extremos, porque o meio termo não faz mais sentido. O que pode acontecer é ter essa especiação sem isolamento geográfico, em que a população é contínua. E aí, por exemplo, sei lá, tem os camundongos de diversas cores, mas essas cores são distribuídas ao longo da margem de um rio. Então tem os mais claros, aí que nem aqueles que eu mostrei, né? Tem os mais branquinhos, tem um intermediário, assim, né, antes do bege, aí depois tem um pouco mais escuro que um bege e um marrom escuro. E aí eles são dispostos de uma forma contínua. Não tem nenhuma barreira geográfica, mas o mais escuro não cruza com o mais claro porque ele prefere cruzar com o vizinho. Então, isso daí, a gente também tem uma especiação que é a parapátrica. E tem a peripátrica, que é quando uma espécie ela migra, né, uma população, né, um grupo de uma população migra para outro lugar. E aí lá eles vão sofrer que nem a alopátrica, mas foi por causa de uma migração e não por causa de um surgimento de uma barreira geográfica. Aí é um caso específico da especiação alopátrica. Tudo bem? Professora, Oi. eu não sei se eu estou indo bem além, mas dá para relacionar os cangurus a uma dessas especiações? Os cangurus, eles são, possuem um ancestral comum mais antigo, porque a Oceania, ela divergiu primeiro, certo? Então a gente tem os cangurus como, vamos dizer assim,
mamíferos, marromeno, assim, mas esqueci a palavra certa. Menos complexo, sabe? E aí eles especiaram para aquele ambiente específico, que no caso é a Austrália, a Oceania. Ah, entendi. Obrigado. Mas é Pro, um caso de alopátrica, assim. Você Sim, pode. poderia explicar de novo a especiação parapátrica? Tá. A parapátrica é assim, imagina uma margem de um rio, que a gente tem os camundongos, né? Que nem daquelas cores que eu falei, da branquinha, vou falar branquinha branquinho um pouco mais escuro, bege mais escuro, marrom escuro. A gente tem essas 5 cores de camundongo, ou então, se pensar em peixes assim dessa cor, que vivem nesse rio. E aí eles são dispostos, não fica tudo misturado no mesmo canto, mas sei lá, no início do rio tem os mais claros, aí no meio do rio tem os beges, e lá para onde o rio vai cair, desaguar no mar, tem os mais escuros. E aí, eles não se reproduzem, eles estão no mesmo ambiente geográfico, mas eles não cruzam, por exemplo, o mais escuro não cruza com o mais claro, porque ele simplesmente prefere cruzar com quem está mais perto, que é um pouco mais claro, não o branco. Ah, ok, entendi. E aí ele vai optando assim, eles vão optando pelos mais próximos, a ponto de que os extremos não se reconhecem mais, e pode ser que o cara do extremo também não reconheça mais o do meio, então não gera essa seleção disruptiva, porque tipo, o intermediário existe, ele não vai diminuir, não vai decair. Mas pode ser que com o tempo, cada corzinha de camundongo, nesse caso aí, possa ser uma espécie diferente. Beleza, obrigada. Tá? Então é isso, gente. Aqui tem uma imagem para ilustrar cada tipo de especiação. A gente tem, então, a alopátrica, que aí fez a barreira, o isolamento, a peripátrica, que é um ambiente adjacente, isolado, causado por uma migração, que é um tipo de alopatria. A parapátrica, que aí sim é um ambiente adjacente mesmo, eles estão de uma forma contínua. E a simpátrica, que é dentro do mesmo ambiente e a população escolhe por nichos diferentes. É isso, aula de hoje. Tudo certo? Tudo certo. Então é isso. Aí, se vocês quiserem a aula já, os exercícios pós-aula já estão lá. Eles vão ser mais sobre especiação. Desculpa, barulho. E se vocês quiserem também mandar dúvida, vocês me mandam. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ver alguns casos específicos. A única dica que eu dou para vocês é prestem atenção nos enunciados dos exercícios, porque muitas vezes os enunciados são recorrentes. Então, a história da mariposa, a questão dos antibióticos, eles são recorrentes e às vezes eles podem até cair tipo, em redação de Enem. Então, dá uma atenção para esses enunciados. Pro, já caiu alguma redação no Enem com tema de evolução ou algo do tipo? Sabe que eu não sei, porque eu não acompanho tanto assim as redações. Mas se, por exemplo, cair sobre coronavírus, você pode falar da perspectiva evolutiva, certo? Porque ele só existe por causa de uma mutação que aconteceu e a gente não estava adaptado. Por isso que é um problema, a gente não estava adaptado para isso. Foi novo, foi uma coisa nova. Então, se vocês tiverem que falar sobre Covid, ou se vocês tiverem que falar sobre resistência a bactérias ou sobre vacinas, vocês podem abordar de uma perspectiva evolutiva que fica bem rico, porque a gente tem essa interpretação. Obrigada, gente.
Professora, até fazer um parênteses, desculpa, que Renato, que eu sou o bolsista do Articulações, tudo bem? Até essa questão às vezes não cai sobre também, tipo, um tema, né? Mas quando às vezes fala da importância da ciência, tipo, como é que a sociedade vê a ciência, essa questão toda que a gente está vivendo agora, também pode usar, com certeza Pode pode usar, que a usar. professora explicou, que vai ser uma ótima conteúdo que você vai ter, uma retórica que você vai ter para argumentar lá na redação. Isso, se cair em algum tema assim, a gente pode ver, né, como a evolução eu contei para vocês, os processos científicos que acontecem da história da ciência. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, eu vou ficar mais uns 5 minutos aqui para tirar dúvidas, se vocês quiserem. Obrigada pela aula, Pro, adorei. Obrigada.